Sétimo ano, boa tarde. Vamos retornar nossas aulas, né? Porque estava segunda e terça, a Dani deu para os professores cuidar das cadernetas, lançar as médias para enviar para a secretaria, tá? Eu ainda não enviei, já fui até a secretaria deixar as notas, só que a Dani mandou eu trazer novamente, por conta que tem alunos que não fizeram ainda nem as atividades, nem os trabalhos, tá? E eu ainda estou à espera. Eu ainda estou à espera dos alunos que ainda não enviaram nada, tá? Segunda-feira eu retornarei à secretaria já com as notas. Daí, se você não fizer até segunda-feira, enviar suas atividades, daí não posso fazer nada. Estou esperando ainda essa semana toda, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade do texto. A publicidade deve ser proibida para crianças? Sim ou não? Tá? Então, tinha a leitura de um texto aqui. Pesquisas apontam que no Brasil as crianças influenciam em até 80% as decisões de consumo das famílias. E o mercado publicitário faz tudo para vender toda sorte de produtos aos pequenos, alegando que essa overdose de publicidade é danosa para as crianças. Um projeto em votação na Câmara dos Deputados quer proibir a propaganda voltada para jovens até 12 anos na TV. Para os contrários à lei, a proibição é uma medida autoritária e inútil. E você compra qual ideia? Sim, as crianças não têm maturidade suficiente para se proteger da persuasão exercida pela publicidade, sendo facilmente seduzidas para o consumo. O Estado tem a obrigação de interferir para defender o público infantil dessa lavagem cerebral publicitária. Ainda mais quando esse estímulo é feito por meio de uma concessão pública, que é a televisão. Os abusos da publicidade contribuem para a obesidade infantil. Pesquisas comprovam a relação entre os comerciais de alimentos e o sobrepeso infantil. Um estudo do National Bureau of Economic Research dos Estados Unidos mostrou que os anúncios de rede de esse outro está apagado, gente, não dá para eu ler. Fossem eliminados, o número de crianças gordinhas seria quase 20% menor. A necessidade de regulamentar a publicidade infantil é um consenso mundial. E a maioria dos países desenvolvidos já adotou legislações restritivas. Na Suécia, por exemplo, é vetado qualquer tipo de propaganda para as crianças. Inglaterra, Alemanha, Espanha e Canadá. Também tem 6 severas contra a oba-oba publicitário. Agora vamos ver o não. Não se pode privar um jovem
de informação, seja de que tipo for. Ele só terá maturidade se for educado para ter uma visão crítica sobre tudo com o que entra em contato, como uma propaganda. Nesse sentido, a solução para controlar o consumismo infantil é a educação e não a restrição. Se o mal fosse a exposição de produtos, deveríamos proibir também as vitrines em lojas. A obesidade não é causada pela propaganda, mas sim por uma série de fatores, desde socioculturais até genéticos. O que falta é uma boa educação alimentar. Ninguém questiona que as propagandas abusivas devem ser controladas. A questão é que já há mecanismos eficientes para isso no Brasil, que já há mecanismos eficientes para isso no Brasil. O Conselho de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, tem uma resolução que trata de cuidado com o público infantil. E nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais avançados do mundo. Então, nós temos aqui duas opiniões, assim e não. Eu concordo com não. Eu não sei a sua opinião. A. Explique de que forma o texto foi organizado para apresentar diferentes opiniões sobre a proibição da publicidade infantil. Quero me dar um pouquinho de água. Ele foi organizado em duas partes. Uma que apresenta argumentos favoráveis à proibição e outra que mostra as razões contrárias à proibição. B. Você concorda com essa proibição? Justifique sua resposta para seus colegas apresentando argumentos que defendem o seu posicionamento. Segunda, era pessoal. Releia o primeiro parágrafo do texto que é favorável à proibição. As crianças não têm maturidade suficiente para se proteger da persuasão exercida pela publicidade, sendo facilmente seduzidas para o consumo. O Estado tem a obrigação de interferir para defender o público infantil dessa lavagem cerebral publicitária. Ainda mais quando esse estímulo é feito por meio de uma concessão pública que é a televisão. Letra A. Qual é o principal argumento apresentado para defender a ideia de que a publicidade deve ser proibida para crianças? A maturidade das crianças. B. Que informação é apresentada após a exposição dele? Que o Estado tem a obrigação de defender o público infantil dessa prática. C. No final desse parágrafo, há uma expressão que inclui e destaca mais uma razão para a responsabilidade do Estado. Que expressão é essa? A expressão é, ainda mais. Coloque entre aspas o A com letra maiúscula. D.
Que efeito essa expressão cria em relação ao que foi dito antes e depois dela? Ela destaca a importância do último argumento em relação ao anterior. Terceira, releia o trecho a seguir para responder às questões. A necessidade de regulamentar a publicidade infantil é um consenso mundial e a maioria dos países desenvolvidos já adotou legislações restritivas. Na Suécia, por exemplo, é vetado qualquer tipo de propaganda para crianças. Inglaterra, Alemanha, Espanha e Canadá também têm leis severas contra a oba-oba publicitário. Letra A. Com que intenção a Suécia foi citada? Ela foi citada como exemplo para reforçar a ideia de que deve ser proibido a publicidade para crianças, assim como já acontece no nosso país. Assim como já acontece nesse país. Estava achando meio incoerente, não é nosso, é nesse. B. Que expressão do texto comprova a sua resposta ao item anterior? A expressão, por exemplo, coloque entre aspas, por exemplo. C. Você acredita que apresentar exemplos é uma boa estratégia de argumentação? Por quê? Pessoal, tá? Resposta pessoal. D. Assinale a alternativa correta em relação ao sentido que a palavra também expressa nesse parágrafo. A. Ela tem o sentido de incluir outros países, como por exemplos. B. Ela exclui os demais países porque eles não podem ser exemplos. C. Ela valoriza mais os outros países em relação à Suécia. Alternativa correta, letra A. Quarta. A respeito dos parágrafos que apresentam argumentos contrários à proibição da publicidade infantil, responda. No primeiro deles, foram apresentados 2 argumentos. Quais são eles? O primeiro é o de que não se pode privar um jovem de informação. Ponto a seguir. O segundo é o de que o jovem precisa ser educado para ser crítico. Para você criticar algo, você tem que conhecer aquilo de que você vai criticar. Algo de que você vai criticar, você tem que conhecê-lo, né? Então tem que ser educado naquilo. B. Após os argumentos, é apresentada uma conclusão a respeito do controle do consumismo infantil. Que conclusão é essa? A conclusão é a de que já há, do verbo haver, no Brasil, mecanismos eficientes para o controle de publicidade direcionada
ao público infantil. C. Que expressão introduz essa conclusão? A expressão, agora entre aspas com letra maiúscula. A questão é que, fecha as aspas. Letra D. Por qual outra expressão ela poderia ser trocada sem que houvesse alteração de sentido? Letra A, ainda que. Letra B, nesse sentido. E a letra C, mas também. Resposta correta, a letra B, nesse sentido. 5. Releia este trecho do texto e responda às questões. A obesidade não é causada pela propaganda, mas sim por uma série de fatores, desde socioculturais até genéticos. Analise a palavra em destaque, assinalando a alternativa que expressa sua função do texto. A. Une informações equivalentes. B. Introduz uma explicação para o assunto mencionado anteriormente. Ou C. Introduz uma afirmação que aparenta ser mais eficaz que a negação feita anteriormente. Então, a resposta correta, letra C. Agora tem a última aqui. 6. Conectivos como mas também, e expressões como por exemplo e ainda mais, são exemplos de operadores argumentativos que foram utilizados no texto que você leu. Veja abaixo outros exemplos de operadores argumentativos e relacione-os a seus respectivos sentidos. A. Oposição. B. Explicação. C. Conclusão. D. Intensificação. E. Exemplificação. E F. Conformidade. Número 1. José estudou muito para esse concurso. Intensificação. Estudou muito vem de intensidade. Coloque a letra D na frente. 2. Ele chegou atrasado, portanto, não conseguiu fazer o concurso. Letra C, conclusão. Portanto, é uma conjunção conclusiva. 3. Ana estudou para o concurso, mas não passou. Então, ela estudou, mas não passou. Foram oposições. Então, letra A. José passou no concurso porque estudou. Então, ele só passou no concurso porque estudou. É uma explicação. Letra B. Segundo meu pai, iremos viajar nas férias. Segundo, eu poderia trocar pela palavra conforme. Conforme meu pai, iremos viajar nas férias. Então, é a letra F, conformidade. 6. Gosto de comer muitas frutas. Por exemplo, banana, maçã, goiaba e melancia. Exemplificação, letra E. Estou exemplificando as frutas a quem eu gosto de comer. Tá, gente? Ainda tem a página aqui. Leia a tirinha
e responda às questões abaixo. Não posso soltar as tábuas do chão do meu quarto para fazer uma passagem secreta. Claro que não, Calvin. Não seja ridículo. Por que não? Porque você cairia através do teto da cozinha. Eu disse, não é, e pronto. Tá bem, tá bem. Será que dá para preparar isso de volta, sem fazer muito barulho? Em que consiste o humor da tirinha? O humor está na atitude de Calvin, vírgula, ao pedir à mãe, esse acraseado, permissão, com 2 S's, para falar algo que já havia feito. Não é nem falar, é fazer, né? Se havia feito, é fazer. Para fazer algo que já havia feito. B. No terceiro quadrinho, a mãe de Calvin apresenta um argumento para convencer o filho a não fazer o que lhe havia pedido. Qual é o argumento? Que ele cairia através do teto da cozinha. Qual palavra introduz esse argumento? A palavra porquê. Esse porquê é junto, grife. Que sentido essa palavra cria em relação ao que foi dito anteriormente? Dúvida, conclusão ou explicação? Letra C, explicação. Leia a seguir uma sinopse do livro Coração Não Toma Sol. O difícil ofício de um coração cercado por um castelo movediço. Este conto narra a história de um coração cercado por um castelo movediço, que timidamente resolve ao expor e se abrir para a relação com o outro e o mundo. É um texto poético, simbólico, que se apresenta sob a forma de conto de fadas. Por isso, como afirma Henriqueta Lisboa, tem o dom de atrair a criança e o adulto. Enquanto a criança e induz o adulto a uma serena meditação. Em sua primeira edição, a obra recebeu 2 premiações. Prêmio, primeiro Bienal do Livro de Belo Horizonte. 1986, o prêmio Orígenes Lessa. FNLIJ/1987. Nesta edição, o autor reviu o texto visando maior expressividade da linguagem. Nós temos aqui em destaque as palavras por isso, como e maior. Letra A. O objetivo de uma sinopse é despertar no leitor a vontade de conhecer a obra. Em sua opinião, essa sinopse cumpriu sua função? Resposta pessoal. B. Observe os operadores argumentativos destacados e associe-os às funções que desempenham no texto. A. Indicam conformidade com a ideia de alguém. B. Conclui o que foi dito anteriormente. C. Intensificam o elemento. Vamos tirar as palavras que estavam destacadas. Indica conformidade com a ideia de alguém. Como? Palavra como. Conclui o que foi dito anteriormente. Por isso. Intensifica um elemento.
maior. 3. Que função os operadores argumentativos desempenham nos textos lidos? Eles ajudam a reforçar os argumentos apresentados, além de ser elementos de coesão e promoverem a progressão textual. Então, gente, aí está a correção da atividade, tá? Nas próximas aulas, nós vamos fazer revisão. Eu vou ver como é que eu vou fazer essa revisão, tá? Vou ver como é que vai dar para eu fazer essa revisão. Eu quero que assim, que quase no grupo, a maioria não se destaca nos grupos, né, da escola. Eu queria perguntar quantas pessoas irão até a escola para pegar as atividades de revisão. Então, durante as atividades de revisão, que eu vou ter que editar, não vai haver aula, não vai haver vídeos, tá? Não vou gravar vídeos, porque nesse horário eu vou estar editando as atividades, tá? Para mandar para o colégio tirar xerox e vocês vão pegar. Eu mando só a original e o colégio vai, de acordo com o número de alunos que for lá, vai tirando as xerox das revisões para a segunda avaliação, tá ok? Então, gente, eu espero que a Amanda já enviou essa atividade, acho que a Amanda, a Rayane, tá? Elas nunca deixam atividades para depois. Então, quem ainda não enviou, faça o favor de enviar também os da primeira avaliação, ok? Então, gente, uma boa tarde a todos e até a nossa próxima aula.